Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo, os movimentos populares aqui da cidade, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Então é uma junção de esforços entre governo e sociedade civil. Para quê? Qual o objetivo disso? O objetivo é que nós possamos construir, dentro do conceito da inclusão, uma sociedade para todos, uma cidade inclusiva, né? Onde a gente, com ações, com atitudes, possamos, através do governo municipal, romper as barreiras arquitetônicas que impedem e que dificultam o acesso das pessoas com deficiência no município. Essa é uma ação. A outra diz diretamente a vocês, professoras e professores, porque a inclusão, gente, com o rompimento das barreiras atitudinais, passam necessariamente pelas salas de aula. Então, os agentes transformadores e responsáveis pela inclusão, no sentido de esclarecer, no sentido de orientar, no sentido de dar um norte para a sociedade no quesito educação, a inclusão, então, passam por vocês. Por isso que a Secretaria de Educação tem se preocupado, essa já é a terceira edição do Fórum, e a gente tem trabalhado nesse sentido, para que a gente combata a exclusão, tanto no que diz respeito às barreiras arquitetônicas. A nossa cidade é uma cidade peculiar, porque a sua própria geografia não colabora muito para termos uma cidade acessível. Por isso, precisamos trabalhar muito para buscarmos tecnologia, para buscarmos meios, precisamos ter esse olhar para encontrarmos meios de criarmos uma sociedade realmente inclusiva. Então é esse o objetivo da jornada. Pessoal, bom dia. É muito bom estar com vocês aqui outra vez. A gente está ficando cada vez mais junto. Isso é muito bom. O Steven, eu acredito que dispensa palavras. Vocês já o conheceram, né, com relação ao fórum do ano passado, né? É uma pessoa totalmente voltada ao trabalho da inclusão. E ele, mais do que ninguém, pode fazer essa apresentação. Para mim é com grande alegria estar aqui com ele hoje. Steven, você vem até aqui, por favor. E podemos contar com todo o conhecimento que ele tem. Oi. Bom, acho que todo mundo... Pode baixar meu som um pouquinho. Todo mundo já assistiu a minha primeira palestra. Eu preciso explicar para vocês como surgiu as palestras. Eu estava aqui no Brasil e eu estava preparando uma escola, o Colégio Polidomos, a receber minhas crianças deficientes. Aí quando eu cheguei em casa, um pai ligou para mim e falou: Steven, o que você fez com meus filhos? Aí eu falei: eu não fiz nada, só expliquei o trabalho que vai acontecer com as tuas crianças, com minhas crianças deficientes. Ele falou: o que você fez com meus filhos, faz com meus funcionários. Eu falei: não faço nem morto. Ele falou: você quer ganhar quanto? Eu não quero ganhar nada, porque já tenho emprego, já tenho salário. Ele falou: você quer cadeira de roda? Aí eu falei: se você me der cadeira de roda, eu vou. Aí foi a minha primeira palestra da minha vida, né? E eu cobro até hoje cadeira de roda de basquete para crianças, nós trabalhamos com esporte para deficientes. E aí a coisa começou a fazer sucesso, vocês assistiram a minha primeira palestra. Aí o pessoal falou: Steven, faz a continuação da segunda palestra. Eu falei: não, se a primeira foi sem querer, a segunda não sei nem por onde começar. Aí eu falei: não, faz um dia dando uma entrevista aqui no Brasil. Aí terminou a entrevista, o repórter começou a chorar. Aí eu falei: o senhor está chorando por quê? Eu falei: porque tudo que você falou é tão forte que eu acho que se eu ver a imagem, eu morro. Aí eu falei: então já sei, a minha segunda palestra, tudo que eu falar, eu vou provar nas imagens. Ou seja, nesses 35 anos, trabalhando em 20 países, eu vou mostrar alguns deficientes que cruzaram a minha vida e que me ensinaram alguma coisa. Vocês sabem que eu sou da ADD, Associação Desportiva para Deficientes, eu sou o fundador da ADD. E o nosso principal objetivo no Brasil é mostrar para os deficientes se eles são capazes de praticar esporte, eles são capazes de fazer qualquer outra coisa.
E vocês sabem que nós fomos para a Paralimpíada de Londres, vocês acompanharam Londres, as Paralimpíadas, né? Os andantes são vocês, né? Que foram para as Olimpíadas de Londres com uma porrada de atleta, e ganharam 3 de ouro, 5 de prata. O Comitê Paralímpico brasileiro levou muito menos atletas e nós ganhamos 21 de ouro, 14 de prata. Então vou mostrar o primeiro vídeo para vocês conhecerem o nosso trabalho aqui no Brasil e em alguns países. Por favor. Bom dia, quem gostou da palestra? Todo mundo gostou? Agora cabe a nós. Você sabe que teve uma pessoa que disse, na 11ª tese dele contra um filósofo chamado Feuerbach, que ele diz o seguinte: os filósofos até hoje interpretaram o mundo, cabe pois transformá-lo. Então nosso papel é de transformar, para que isso não seja apenas cases, né? Você precisa em outros países buscar. Nós temos exemplos extraordinários também no nosso país. Eu acho que o importante de tudo isso, a grande reflexão, a lição que fica numa palestra como essa, é que o nosso papel é aproximar aqueles nossos sonhos, as nossas ideias, da nossa realidade e demonstrar o seguinte: que todo tipo de diferença, diversidade, pluralidade na sociedade, ela é evidentemente histórica. Porque vocês imaginam, eu e vocês, com certeza nós vimos aqui coisas que nós não sabíamos, não é verdade? Coisa que nós não sabíamos. E ao fato desses acontecimentos se transformarem em público, leva à reflexão, e a gente começa a pensar: se nós tivéssemos visto isso antes, se a humanidade tivesse sistematizado, problematizado, tentado entender todas essas questões, já não seria mais motivo de palestra, já teria se incorporado ao nosso cotidiano, não é isso? Então qual que é o nosso desafio? É aproximar, é buscar que esse objetivo da igualdade de direitos, de respeito à condição humana, ele seja o mais próximo de nós, para que a nossa geração, as futuras gerações, possam transformar isso naquilo que está sendo chamado aqui de cultura inclusiva. Cultura inclusiva em que sentido? Porque é um aspecto eminentemente cultural, não é? É cultural. Todo esse medo do diferente, toda essa dificuldade que nós temos que lidar com essas questões, ela é cultural, ela é histórica, e que nós precisamos transformar essa interpretação que nós temos da realidade. Eu costumo dizer, uma das frases que eu mais gosto do mundo é aquela que diz que a história é o lugar onde é possível dar sentido para aquilo que em si mesmo sentido algum possui. A coisa por si só ela não tem sentido, mas dentro de um contexto histórico ela se transforma, ela vira realidade. Então o protagonismo que o ser humano exerce na construção da sua própria história é que pode proporcionar que dias melhores, dias vindouros, sejam mais próximos daquilo que nós sonhamos. Então eu acredito que esse trabalho que está sendo realizado é muito importante. É importante para a nossa cidade, é importante para o nosso país, mas é fundamentalmente importante para a constituição da nossa humanidade, né? A radicalidade do ser humano está em compreender a sua totalidade. Nós conhecemos pedacinhos, não é? Nós conhecemos pedacinhos de coisas, e nós precisamos entender o indivíduo na sua complexidade. O ser humano, para poder facilitar as coisas, dividiu o ser humano. Então é o homem, a mulher geográfica, aí a história tem história social, tem história econômica, tem antropologia, tem a psicologia, tem a psicanálise, tem a economia rural, a economia política. Então você vai esquartejando o homem para poder entendê-lo. Só que quando você tem um médico, só que quando você esquarteja o ser humano para entender, quando você junta todos os pedaços, ele dá
um resultado absolutamente diverso daquilo que você pensava. Porque o indivíduo, como já disse, é único, né? Já é autoexplicativo, é um indivíduo, é totalmente diferente com suas reações. Por isso que tem a grande dificuldade da indústria farmacêutica, né, de produzir medicamentos que tenham um efeito esperado para cada indivíduo, para cada constituição celular, para cada desenvolvimento neurológico, para cada velocidade das ligações sinápticas, né, da capacidade de construir pontes de memórias. Então, na verdade, tudo aquilo que nós vimos aqui é uma grande transformação que houve onde? No cérebro. Foi no cérebro que aconteceu. No cérebro, porque o cérebro humano tem essa plasticidade, né? A massa encefálica, ela tem essa capacidade. Ela tem a capacidade de processar informações, e mais avançado do que qualquer computador, porque os computadores, existiam os computadores analógicos, né? E hoje são os computadores digitais. O cérebro humano é a única máquina que pensa digitalmente e que pensa analogicamente. Ela combina as duas funções, né? Então tem coisas que a gente vê como negativo, mas duas eu vou citar aqui que são extremamente positivas na nossa vida. Primeira coisa, quem gostaria de ter uma memória extraordinária e nunca esquecer o que pensou, leu na sua vida? Levanta a mão. Quem gostaria de ter uma memória extraordinária? Muitos aqui gostariam de ter essa memória, né? Estudou, passou em qualquer concurso, qualquer coisa, se dispõe e tal, gostaria de ter. Não é isso? Alguns aqui provavelmente gostariam de ter um pouco mais de coragem, não é isso? Gostaria de diminuir o medo que tem de enfrentar o diferente, os desafios, os testes que a vida proporciona, não é isso? Só que eu vou falar aqui o que pensa o maior neurocientista, né, um dos maiores do mundo, o maior brasileiro, embora ele seja argentino, que é o professor Ivan Izquierdo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um dos maiores pesquisadores do mundo na área da neurociência. E o Ivan Izquierdo, ele diz o seguinte: sabe por que é fundamental o esquecimento? A coisa melhor que nós temos é o esquecimento. Por que é o esquecimento? É igual HD do computador, quando você desfragmenta, não é isso? Que ele já está muito, né, carregado, você tem que retirar as informações que não são importantes para aumentar a capacidade do disco rígido. Não é assim? Então você tem que desfragmentar para poder não haver entropia, né, do computador, como não pode ter entropia do cérebro. Então ele diz que o esquecimento é importante porque se não existisse o esquecimento, não existiria mais ser humano. Por quê? Porque se a mulher diuturnamente tivesse uma memória tão extraordinária que reproduzisse as dores do parto, nunca mais tinha ninguém nascido no mundo. Nunca mais ninguém nasceu no mundo. A outra coisa, quando nós falamos de coragem, o que faz com que os indivíduos, nós estejamos vivos, é o quê? O medo. É o medo de andar a 180 por hora, é o medo de bater o carro a 180 por hora, o medo de ser multado, é o medo de pular de cima do prédio, é o medo de fazer coisas que nós não deveríamos por conta da pressão social, por conta de alguma questão moral, né, constituída historicamente. Então, coisas que aparentemente nós achamos que são negativas, elas são extremamente positivas. A grande virtude não é ter medo, a grande virtude é vencer o medo. Corajoso é aquele que tem medo, calcula, sabe o que vai fazer. Tinha um militar prussiano, porque teve um pensador, o Nietzsche, ele foi do exército prussiano, e ele gostava muito da frase de um general. Quando ele olhava no espelho, ele ia para a guerra, ele dizia assim: treme carcaça, tremeria muito mais se soubesse para o inferno que eu te levo. Então ele tinha absoluta certeza da dificuldade que ele ia enfrentar, onde ele se meter, mas ele estava convicto do seu objetivo. Eu acho que pode resumir a palestra que foi feita aqui em 4 questões. Se eu pedisse para um aluno, resuma sinteticamente, muito sinteticamente, o que foi exposto na palestra, eu acredito que é o seguinte: primeiro, nós todos
Para alcançar aquilo que nós queremos na vida, nós precisamos ter um sonho. Nós precisamos ter um sonho. Todos nós precisamos de um sonho para poder ser o motivo da nossa vida. A segunda coisa, sonhar. Tem um monte de xarope que vive sonhando por aí. Sonha, sonha, sonha. Igual a novela de Titi, tinha um sambinha que falava: conheço um cara que só fala se dá bem, mas que só dá mancada, que disse que cansou de ver o jogo da arquibancada, né? Aquele indivíduo que sempre diz que agora vai, então, e não faz nada por isso. Então nós precisamos ter um sonho, mas nós precisamos ter um projeto para poder realizar o sonho. Porque ter um sonho, mas não ter um projeto, não adianta. Agora, também só ter projeto mirabolante, não ter capacidade para executar, também não adianta. Nós precisamos se qualificar para poder executar o projeto. E por último, que é a quarta questão, nós temos que ter o quê? Perseverança, determinação. Aquele que diz: o que eu não gosto eu não faço, só faço o que eu gosto. Para poder fazer o que você gosta, você tem que fazer um monte de coisa que você não gosta. Então, resumindo, ter um sonho, um projeto para o sonho, ter capacidade para realizar o projeto e perseverança. Então, por isso que eu estou aqui sempre para dizer para vocês o seguinte: vocês são pessoas perseverantes, precisam perseverar cada dia mais, construir sonhos, construir projetos, se capacitar, e é esse que eu trabalho que a Secretaria de Educação está proporcionando através da secretária Cida, a possibilidade de nós nos capacitarmos para poder realizar os nossos projetos, os nossos sonhos. E como ele citou a frase do Anatólio France, que dizia que porque não sabia que era impossível, foi lá e fez. Tem um pedaço anterior dessa frase, que diz assim: não existe limites, barreiras e entraves para o ser humano que tem a capacidade de sonhar, e não assim registrar apenas mais um sonho, mas fortes marcas que ficarão para além da existência. Porque era impossível, ele foi lá e fez. Muito obrigado. Nós estamos aqui com a Giovana, né, que o ano passado também fez uma contribuição, né, para nós aí, e ela vai tocar agora, e nós vamos ter a interpretação pela Elaine, que é do Mais Educação, a Márcia e a Helena. Onde elas estão? Vamos lá? Então elas vão estar fazendo a interpretação em Libras. Nós temos entre nós aqui pessoas, né, com problemas auditivos. Então elas vão estar aí fazendo a interpretação. A Giovana, ela vai fazer então, vai tocar o hino nacional e ao mesmo tempo, depois ela também vai fazer a apresentação de mais duas músicas, tudo bem?
Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Fala comigo aí para eu ver quanta gente tem aqui nesse lugar. Bom dia! Ah, muito bem, agora melhorou. Só tem mulher aqui? A maioria é mulher, é isso? Cadê os meninos daqui? Bom dia, meninos. Ah, tem um monte de meninos. Ah, é que as mulheres são mais gralhas, né? A gente... Ah, bom dia! Essa coisa toda. Pessoal, descontraindo um pouquinho, mas o assunto é sério, o evento mais ainda. Então eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de voltar a cantar pro terceiro fórum. Eu cantei já no segundo, acho que talvez no primeiro eu tenha cantado também. Eu tenho acompanhado já a educação e as alternativas que vocês têm encontrado aqui na cidade para fazer com que a inclusão, a integração das pessoas com deficiência funcione cada dia melhor, com mais qualidade, que eu acho que é o que a gente busca aqui. E eu tenho bastante orgulho de fazer parte de tudo isso que tem acontecido de desenvolvimento educacional na cidade de Carapicuíba. Eu queria agradecer o convite e queria dizer a vocês que eu vou plagiar um pouquinho o que o nosso prefeito falou sobre os nossos sonhos. Quando eu decidi estudar música e quando eu realmente entrei na universidade, eu sou formada em canto lírico pela Universidade de São Paulo, a melhor universidade do Brasil, a USP, e na época que eu queria prestar a FUVEST em música e eu precisava aprender a musicografia Braille, que é isso aqui que eu tenho na mão, que é a nossa forma de leitura Braille das partituras, me disseram que isso era muito difícil e que eu não conseguiria, porque era mais difícil do que matemática, aprender a grafia da música em Braille. Eu vou dizer a vocês que tentaram sim destruir os meus sonhos. Esse foi um deles. Mas eu não desisti, porque eu aprendi nessa vida que a gente é a única pessoa que pode dizer até onde o nosso sonho pode ir, quais os nossos limites, aonde a gente pode chegar e aonde a gente quer chegar. E isso eu coloquei no meu coração. E se eu tivesse ouvido aquela pessoa naquele momento, eu não teria me formado na universidade que eu me formei e não teria nem sequer tentado. Então, pessoal, quando disserem para vocês que os sonhos de vocês é em vão, que os sonhos de vocês é bobagem, que você não vai conseguir porque você não tem capacidade, ou por causa da sua limitação, ou por qualquer outro tipo de motivo esdrúxulo que a sociedade coloque para vocês, não acreditem, tá bom? Acreditem em si mesmos, acreditem em vocês, tenham fé em vocês, porque se eu não tivesse tido professores como vocês, pessoas que se importassem com a minha educação, eu não estaria aqui hoje nesse palco, eu não teria cursado uma universidade, eu não teria nem sequer entrado na escola, porque tinha pessoas ali do meu lado, além da minha família, que acreditavam em mim e que mesmo nunca tendo contato, nunca tendo tido contato com uma pessoa com deficiência visual, abraçou o desafio e foi me dar aula, com a cara e com a coragem. Obrigada a vocês, professores, porque através de vocês eu pude realizar os meus sonhos. Canta comigo, pessoal, assim, ó. Devia ter amado mais.
reunião chamada Tocando em Frente. Às vezes na nossa vida a gente se depara com alguns obstáculos. A gente chora, a gente ri, a gente cai, a gente se levanta. O importante, como ele diz, é compreender a marcha e ir tocando em frente. Um ótimo evento para vocês, e prometam para mim que vocês vão fazer a diferença como os meus professores fizeram a diferença na minha vida. Boa sorte, sucesso na profissão, na caminhada e na jornada de vocês. E eu queria agradecer a intérprete aqui que interpretou as músicas lindamente. Muitíssimo obrigada e parabéns. Valeu. Assim, nesses anos que nós estamos juntos aqui, quantas coisas a gente já conquistou. Primeiro, quando nós iniciamos lá em 2009, começamos lá com o nosso tema Cidade Educadora, e agora a gente vem aumentando, acolhedora, educadora, inclusiva, né? E que nós realmente ainda falta muita coisa para que nós possamos concluir, conquistar tudo isso, né? Mas nós já temos um caminho aí. Algumas coisas são o número de matrículas de crianças com deficiência nas nossas unidades. Ele aumentou, né? De 2009, quando nós chegamos, que só tinha lá 23 crianças, hoje com o laudo médico nós já temos mais de 200 crianças, né? Crianças com todas as dificuldades aí, todas as deficiências que nós estamos atendendo, além do número de matrículas. É lógico que os profissionais, nós estamos procurando desde o primeiro ano fazer encontros com as pessoas que estão com essas crianças em sala de aula, e a partir de 2011 nós conseguimos fazer o primeiro fórum. No segundo ano, 2012, nós já colocamos o fórum com a jornada da cultura inclusiva, e esse ano que nós estamos aí, né, fazendo a jornada da cultura inclusiva e o nosso terceiro fórum, trazendo aí as experiências, mostrando que nós temos possibilidade sim de trabalhar com as nossas crianças. Fora isso, nós conquistamos também este ano, por meio de concurso público, a questão das ADEBs, né, que são os auxiliares de desenvolvimento infantil, né, da educação básica, quer dizer, auxiliares de desenvolvimento da educação básica, onde elas estão assumindo agora, né, o concurso foi lá em fevereiro, até todo o processo, nós estamos aí até o mês de junho agora, né, nós vamos estar trazendo mais pessoas para as nossas unidades. Algumas já têm essas pessoas para estarem cuidando mais diretamente das crianças que que precisam de auxílio na sala de aula, né? Outras questões aí, várias orientações técnicas, a questão do curso de Libras que nós iniciamos no ano passado e que nós pretendemos agora no segundo semestre oferecer de novo para toda a comunidade, além dos professores, também a comunidade, porque todos precisam também saber essa segunda língua que a gente coloca, né? As nossas 14 salas de recursos que nós conseguimos conquistar também de 2009 para cá, foram instaladas lá em 2010. Então as salas que tem os especialistas manhã e tarde, nós já estamos com todos os especialistas? Ainda não, nós estamos com 28, é isso? 24. Então aí, nós precisamos de 28, nós temos 24 especialistas, né, na rede. A questão da pedagogia hospitalar, onde nós temos atendido as crianças que sofrem algum tipo de acidente, alguma coisa assim, nós temos uma parceria com o nosso hospital geral aqui, onde a Tatiana, que faz esse projeto, atende essas crianças, né? Então, para a gente ter uma ideia, então tem crianças que ficam internadas 1 dia, 2 dias, outras que ficam 3 meses, e ela faz esse acompanhamento, né, da questão escolar. Nós tivemos um caso de uma criança que entrou sem saber ler e escrever. Em 3 meses, a Tatiana conseguiu alfabetizar a criança no hospital. Então, são ações inclusivas, né, que já estão fazendo parte da política da nossa cidade. Uma outra questão
também o atendimento aí, né, das psicopedagogas nas nossas EMECs, as reformas nas nossas unidades para acessibilidade, que vai continuar, e todas as novas unidades, elas já estão sendo pensadas já dentro da questão da acessibilidade. Então, só uma informação para vocês, nós ganhamos do governo federal aí a questão da construção de mais 15 unidades de creche, né? O nosso grande problema, quer dizer, a contrapartida da nossa cidade teria que ser o terreno, doar um terreno de 3.000 metros quadrados, porque eles não constroem um terreno menor que isso. Então, nós aí conseguimos, né, com o empenho de muitas pessoas aí, conseguimos localizar essas áreas. Foi mandado agora, no dia 31 de maio, lá para o pessoal da FNDE, está avaliando, porque eles também não querem terrenos com muito declive, né? Mas aqui é impossível ter um terreno retinho, né? Mas nós estamos conversando, o Sérgio já foi 2 vezes a Brasília, eu também esse ano já fui 3 vezes, e nós estamos negociando, conversando. Ele está colocando que além do terreno, a gente também faz a terraplanagem, faz o que for necessário. Então está aí sob a aprovação do FNDE. E ontem nós recebemos também um telefonema também do governo do estado, que também está oferecendo mais creches. Eles também querem um terreno de 2.000 metros, mas eles também não aceitam terrenos acidentados. Então nós estamos também marcando com o presidente para explicar a situação, a nossa topografia primeiro. Já é difícil achar o terreno. Agora, quando a gente acha, né, então a gente tem que negociar para tentar aceitar isso. Então, nós teremos aí em breve notícias de quais terrenos eles vão aprovar ou não, né? E eu gostaria que nas unidades os nossos gestores pudessem mostrar como é o projeto, porque ele já é um projeto pronto, como está, assim, como é o projeto do FNDE, que já tem salas de recursos, as salas são todas adaptadas, né? Tem os banheiros adaptados. Então seria importante que os professores também conhecessem, né, o projeto do Pró-Infância que a gente coloca aqui, né? Outra questão, a ampliação do número de vagas em creches que nós conseguimos também por meio das parcerias que nós fizemos, os convênios, e também a ampliação de algumas salas de aulas nas nossas unidades. O projeto nutricional, que vocês conhecem, a questão da merenda escolar nas nossas unidades, as crianças que são atendidas com alimentação especial, no caso, por exemplo, de crianças diabéticas, né, que recebem uma alimentação também especial. O transporte escolar para as crianças deficientes. Também muita gente coloca, né, pra gente, se não dá para expandir para toda a rede. Então, lembrando que a nossa cidade, ela é a 20ª cidade com menor arrecadação no nosso país, né? De quase 6.000 cidades aí no país, a nossa é a 20ª, né? Que tem a menor arrecadação. E no estado de São Paulo é a que tem a menor arrecadação mesmo. Mesmo assim, nós conseguimos avançar em algumas coisas, né? E outras ainda não. Mas eu tenho certeza que pelas políticas públicas que estão sendo implementadas, nós vamos ter aí como arrecadar mais renda, por exemplo, né, com a construção de shopping center, o pessoal também pagando em dia aí a questão dos impostos. Tem sido feita uma política para que a gente possa estar aumentando a renda e assim aumenta também o que vem para a educação, porque vocês sabem que 25% da nossa arrecadação é que vem para a educação, né? Então a gente precisa aumentar a renda para a gente poder aumentar também as condições da gente melhorar aí as nossas escolas e também aumentar o número de unidades.
Desde 2010 a gente vem trabalhando com o Ministério da Educação. A gente organizou material do AEE, né, para as professoras que hoje estão nas salas multifuncionais. Participamos no trabalho com a Universidade Federal do Ceará, na formação de professores do AEE, e nessa nova versão que também o Ceará está dando, a gente está trabalhando com eles. Tá bom. Ai, mas até onde ele vai? Até onde eu posso ir com esse DI? Eu não tenho a menor ideia. Nem sei eu até onde eu posso aprender ainda. Vocês sabem até onde vocês podem ir a nível de conhecimento? Alguém acha que já chegou no top? Vocês têm projetos de estudo? E não estou falando só, mas qualquer tipo de curso. Aprender uma outra língua, aprender a tocar um instrumento. Né? Se a minha escola não tem uma cadeirinha adequada para essa pessoa, o ambiente deficiente para ela. Que ela é desse jeito. Né? Isso não vai impedir ela de aprender. O que está impedindo ela de aprender é esse ambiente que completamente defasado. Auxílios para surdos ou que tenham déficit auditivo e adaptação nos veículos, que eu já mostrei um slidezinho lá em cima de uma figura para isso. Então, tudo isso são 11 categorias de ajudas técnicas. Agora, por quê? Porque a tensão muscular está fazendo com que um estímulo nervoso chegue ao cérebro e dê uma informação. Ó, relaxa, muda de postura. Hoje, 4 a 5 horas sentadas nessa cadeirinha dura, vai chegar uma hora que vai estar todo mundo rebolando na cadeira. Mas por quê? Porque o corpo está doendo, o corpo está reclamando. Então é mais uma informação sensorial a ser trabalhada no processo de aprendizagem. Brincar com objetos concretos, porque a forma tridimensional ajuda na construção da formação do conceito. Eu formo o conceito, eu tenho a oportunidade de pegar, palpar, virar. Né? E quando a família brinca junto, ó, chupeta na boca, e pode sujar sim, eu dou a ela a oportunidade também de experimentar texturas diferentes. São essas mesmas que muitas vezes levam àquela defensividade prática. Eu tenho um aluno que não forma em colo, eu tenho um aluno que não segura um saquinho, eu tenho um aluno que não pega nada mole. O estímulo em si não tem nada, né? Eu estou olhando para aquele retângulo ali, eu não sei se é vidro. Se eu não tiver conhecimento nenhum anterior, eu não sei se é vidro, se é alumínio, se é retângulo, isso tudo é aprendido. Eu aprendi que ali é um vidro, é um alumínio, é um retângulo, né? Tem a janela. Isso tudo é aprendido. Então a gente pode pensar assim, que um adulto talvez já não tenha percepções puras, né? Porque a gente já tem referência de praticamente tudo. Tudo que a gente vê tem um significado. Você vai associar alguma coisa. Né? Então o sentido puro, para você descobrir, é muito difícil numa pessoa adulta. Você sempre vai colar alguma coisa no momento que aquilo bate no teu cérebro. Né? Então a gente recebe esses estímulos todos e aí a percepção constrói todo esse significado. Mas hoje, né, eu percebo o quanto que isso machuca e que marca. E, claro, tem que ter alguém para estar observando isso para poder orientar. Bom, a forma direta, né, do agressor direto com a vítima, né, a forma direta, o próprio agressor vai lá com a vítima, isso é a forma direta. A indireta é a discriminação e exclusão da vítima do seu grupo social. Então tem aquela criança que já é tímida, aí o agressor percebeu que ela é tímida, claro, é o seguinte, você não vai fazer parte do meu grupo não. Muito pelo contrário, você vai servir para mim dar umas pancadas em você. E aí, se eu perceber, se você querer fazer amizade aqui no meu grupo. Então isso é uma forma indireta, automaticamente essa criança vai ser excluída do seu grupo. Em vez de, né, de você agregar, eles mesmos acabam excluindo. Aí fica mais ou menos essa figura aqui, fica no canto. Então às vezes tem alguns alunos, eu percebi, né? Esse processo de inclusão, eu não consigo pôr a mão. A gente consegue pôr a mão? Não dá para pôr a mão. Está posto, quem colocou não pensou, mas a gente pode pensar agora na condição humana. Na condição humana. Que
humano profissional e aquele meu aluno, ser humano que está ali, esperando que eu possa fazer algo por ele. Ok? Então, por esse motivo eu deixei o nosso slide de inclusão em branco, porque a inclusão depende de cada um de nós. Porque cada um vê a inclusão de um jeito. O que a gente sabe, da maneira como foi nos dados de lá de cima, ela não é tão legal. Mas a gente aqui embaixo pode fazer alguma coisa. Olha lá, legal. Gente, trabalho com autistas. Hoje as pesquisas vão nos mostrando que o método PIT é o método mais utilizado para trabalhar com crianças autistas. Que ele teve. O que é o método? É um programa especial de educação criado para as necessidades individuais de aprendizado da criança autista, baseado no desenvolvimento do cotidiano. Isso nada mais é do que estruturar um ambiente para que esse cara passe a compreender este ambiente. Nós, o professor está falando, os alunos normais estão ouvindo, então encontrando lá significado em cada coisa que ele vai aprendendo e vai tocando o seu aprendizado. Não é assim? O indivíduo autista está escutando, tão pouco está entendendo e tão pouco está se inteirando. O princípio de integração social, né, que tinha como característica serviços, né, especializados, a gente entendeu que ele é um modelo segregador. Ele dá um passo gigantesco, né, quando a gente sai do modelo de política pública de institucionalização, né, onde as pessoas eram, né, colocadas nos hospitais, naquelas casas, residências ou lares, na verdade, que eles se chamavam, asilos e coisa e tal, e separávamos as pessoas com deficiência definitivamente, né? Era o que eles chamam de instituição total, né? No final dos anos 70, a gente entende que este princípio de integração social é quando proliferam as ONGs, né, especializadas na atenção a pessoas com deficiência de todas as idades, né, que se compartimentam também, né, instituições para pessoas com deficiência física, para as pessoas com deficiência intelectual ou mental, como era usado, e assim por diante. Mas entre o final dos anos 70 e o começo dos anos 90, no final dos anos 90, lá se vão 20 anos também, né? E os cientistas sociais mostram que 20 anos é o tempo de uma geração, que é o que uma sociedade leva para mudar a sua cultura. O professor que reage bem, a sala vai reagir bem àquele aluno diferente. O professor que se impacta e faz cara de apavorado e de desespero ou de desgosto porque aquele criança entrou, compromete sim todo o grupo. Eis que todos desenvolvem a síndrome. Então, assim, eles começam... Eu não me lembro, o nome é muito complicado, eu não me lembro. Tá? Porque tem cada síndrome rara que a gente não consegue decorar o nome. Então a situação é a seguinte, eles nascem normalmente como bebê, você não percebe nada, e a partir do tempo eles vão deformando, e eles não conseguem mais andar, não conseguem mais sentar sozinhos, eles ficam numa deformidade. Se for observar o rostinho dele, evento da família, que no primeiro nós tivemos uma pequena adesão, mas mesmo assim nós persistimos. No terceiro era quase 100% de adesão, porque aí vai o boca a boca. Puxa, foi legal, olha, vai ter de novo. Traz seu filho, vamos combinar juntos. E aí começou até um movimento, a gente aproveitou para conscientizar, começou a ficar um movimento de pais, não mais de famílias. Eles começaram a usar aqueles encontros para eles se reunirem, um comentar com o outro, enquanto os filhos brincavam, eles ficavam conversando. E aí a gente teve que construir uma nova dinâmica para que aquele momento, aquela oportunidade não se perdesse. Não é uma criança que fica, um bebê que acaba de nascer, que está estranhando tudo, passa pelo canal apertado ou é puxado de repente, por um corte na barriga. Vai para uma UTI, é entubado, né? Tem toda uma agressividade ali, hostil, que por mais cuidadoso que seja, incomoda, furar,
colher sangue, alimentar, trocar, dar banho, não está entendendo nada. Então ele já, quando ele chega na escola, ele não precisa receber mais informação do que ele já tem. Esse vídeo me mostrou mais ou menos isso. Que o aluno já tem essa informação, ele não precisa mais de informação. E aí faz com que a gente se prepare mais ainda para entender e conseguir dar uma excelente aula. Porque quantos alunos a gente percebe na sala de aula? Uma sala de aula com uma média de 30, 35 alunos, eu já fiz mais ou menos essa experiência. De satisfação da habilidade dele, que é onde ele precisa se desenvolver. Agora, todo o movimento que vem acontecendo, e é por isso que nós temos um evento como esse, que já existem dentro das escolas, é claro que isso está sendo construído aos poucos, eu sei que está longe de ser o ideal, mas as escolas públicas, mesmo do Estado de São Paulo, o município de São Paulo está melhor, mas mesmo do Estado de São Paulo já tem um atendimento educacional especializado, aí das salas de recursos a gente está lutando para que isso seja desenvolvido, e o aluno com altas habilidades, ele entra nisso, ele também tem um núcleo de altas habilidades, e as salas de recursos podem ser também organizadas para ele, então não precisaria dos pais tomarem essa iniciativa fora. Perguntas antes. Vamos tocar? Você quer? Pergunta, informa. Então, o planejamento ajuda, evita muita coisa. A rotina é importante, só que quebrar a rotina também é importante, mas quebrar a rotina não significa você trocar a atividade 100%. Cada semana uma atividade nova. Se eu tenho um aluno com diagnóstico de autismo que tem prejuízo na... Nossa, de novo, para? É prova, é prova. Indivíduo autista tem o quê? Prejuízo na... Interação social, imaginação. Aê, meu povo! Pelo amor de Deus. Olha, para variar, estamos aqui com vocês outra vez. Muito feliz de estar novamente no grupo, o fórum, esse encontro. Está sendo realmente um sucesso. Eu tenho percebido e conversado com vários professores, com vários gestores, e que realmente estão felizes com a participação e com o conteúdo que eles estão absorvendo. Então, hoje estamos aqui com o Dr. Rodrigo, que é do Instituto Rodrigo... Um momentinho só. Então, o Dr. Rodrigo Oberey Mendes, que é graduado em Administração de Empresas e mestre em Gestão de Diversidade Humana pela Fundação Getúlio Vargas, não é? Onde atua como professor. Foi aluno do curso de Lideranças Políticas Públicas para o século XXI na Kennedy School of Government, em Harvard. Tá? Então, agora, vou passar a palavra para o Dr. Rodrigo, que vai estar com vocês e que, sem dúvida, vai poder trazer, vai poder enriquecer tudo aquilo que a gente já conhece e que ainda não conhece e que vai poder nos auxiliar e ajudar e enriquecer nosso conhecimento. Então, com vocês, o Dr. Rodrigo. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite da Secretaria para participar aqui dessa discussão. Meu objetivo com vocês é apresentar um pouquinho dos trabalhos que o nosso Instituto vem desenvolvendo no campo da pesquisa e da formação sobre educação inclusiva, principalmente compartilhando com vocês um portal que hoje existe na internet, que foi criado com a finalidade de oferecer referências para quem está buscando criar e avançar na questão da educação inclusiva, pensando em projetos pedagógicos que acolham a diversidade dentro do ambiente escolar. A gente começou o trabalho de formação em escolas em 2005, a gente fazia isso de forma presencial e a gente começou então a perceber que vários dos educadores que faziam parte desses cursos já tinham práticas muito criativas e consistentes
sobre a questão do atendimento das pessoas com algum tipo de deficiência. Surgiu então a ideia da gente começar a dar visibilidade para essas experiências, colocando essas práticas em discussão, tendo em vista que existe hoje uma demanda muito importante no Brasil de professores e coordenadores pedagógicos que buscam referências e também parceiros que possam discutir como criar um ambiente dentro da rede pública de ensino que acolha com qualidade qualquer estudante. Então, em 2010, a gente começou um trabalho de parceria com o Ministério da Educação e a gente então começou a visitar escolas que têm sido premiadas pelo Ministério por serem criativas, por serem inovadoras no sentido de pensar a educação inclusiva, e com esse conteúdo a gente produziu então documentários em vídeo e textos que explicam como essas escolas estão conseguindo transformar suas práticas de forma a atender às diretrizes da política nacional, que cada vez mais investe e apoia a educação inclusiva, pensando os 3 públicos que fazem parte do público-alvo da educação especial, as pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e as pessoas com superdotação e altas habilidades. Então agora nós vamos receber a Anitta Brito, que é a mãe do Nicolas, que vem aqui nos contar da sua experiência e tudo que ela convive e do seu conhecimento, estão aqui conosco, acredito que veio enriquecer mais um pouco ainda o nosso encontro, e vou passar para vocês. O currículo, a história da Anitta, de forma resumida, está aí no folder, tá bem? E agradecer a Anitta e o Nicolas por estar aqui conosco. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com autismo. Eu sou professora há 23 anos, tenho alunos autistas e sou mãe do Nicolas, que tem 14 anos e é autista. Então eu vou contar um pouco para vocês sobre as nossas experiências e depois o Nicolas vai falar como que o que ele gosta, o que ele não gosta, como mais ou menos funciona a cabecinha dele, como é a escola para ele, a visão que ele tem das coisas. Ao final da nossa palestra, que dura cerca de meia hora no máximo, nós abriremos para perguntas. Então, vocês podem fazer perguntas para mim ou para o Nicolas. Se o Nicolas não entender muito bem a pergunta de vocês, eu vou interferir só para poder refrasear para ele, tá bom? Então eu vou começar falando sobre... Bom, eu vou começar a falar para vocês, eu escrevi um livro sobre a vida do meu filho, a trajetória dele, e esse livro não fala de cura, porque o nome dele é Meu Filho Era Autista, a história real de um garoto que nasceu autista e aprendeu a viver em 2 mundos. Mas o livro não fala de cura, ele fala de superação. Então, o jeito que o Nicolas era quando nasceu e como o Nicolas está hoje. Então, hoje ele continua sendo autista, mas ele consegue viver tanto no nosso mundo neurotípico, ele sai, ele viaja, ele passeia conosco, ele já consegue ir a festas, tudo, quanto ele continua autista no mundo dele direitinho. Está aqui o livro, quem autografa o livro é o Nicolas, não sou eu, é todo dele o livro, então a renda também toda é para ele. Se alguém quiser depois ver com ele na frente, também não é obrigado a comprar, tá? Mas é o livro que conta a história da vida dele. E esse livro conta sobre superação e conta a nossa trajetória, Bom, como que o autismo apareceu na nossa vida? O Nicolas, desde nenezinho, era um neném muito diferente. Ele era muito quieto e era muito apegado a objetos que giravam. Ele gostava de ficar olhando um ventilador o tempo inteiro. E quando ele escutava o barulho da máquina de lavar, ele também despertava interesse. Fora isso, ele não tinha interesse em mais nada. Se você desse um carrinho para ele, ele queria brincar com a roda do carrinho. Ele não tinha interesse pelo carrinho em si. Então ele não tinha imaginação de pegar o carrinho e fingir que era um carrinho de polícia ou que ele estivesse andando forte com o carrinho, nada disso. O interesse dele era só pela roda do carrinho. Era extremamente obediente, sempre foi muito obediente e entendia tudo o que você falava para ele como um não. Por exemplo, ele ia mexer em alguma coisa na tomada. Você falava, não pode de jeito nenhum. Ele nunca mais ia mexer na tomada. Então nós achávamos estranho a não teimosia dele.
Ele falou palavrão uma vez, ele tinha 2 anos, e nós falamos que não podia falar palavrão, ele repetiu o que minha sogra falou, né? Ele falou PQP, pro meu marido que passou na lombada com tudo, e ele falou com a boca cheia, ei, Alexander, e falou o palavrão. Aí a gente, não, filho, não pode, é feio. Até hoje, ele tem 14 anos, não fala palavrão de forma nenhuma. Então nós fomos percebendo que várias coisas não estavam de acordo com o desenvolvimento neurotípico. E nós fomos a vários médicos, e os médicos disseram que o Nicolas não tinha nada, que era um desenvolvimento normal, né? Ele sempre falava, não, sua filha é normal, você é mãe de primeira viagem, você está assustada, é assim mesmo se sentir, você deve ter tido uma depressão. E eu sabia que eu estava bem. E como eu dava aula naquela época já há 10 anos, eu já tinha estudado sobre isso, já tinha visto sobre autismo, e eu comecei a pesquisar muito sobre autismo. No Brasil não tinha quase nada sobre materiais. Hoje em dia, graças a Deus, está muito bem. Nós estamos cheios de comunidades ajudando, fóruns e tudo mais, mas antigamente era muito difícil. Ninguém ouvia falar sobre autismo, nenhum médico queria falar sobre autismo, então foi muito complicado. Então foi assim que o autismo entrou na nossa vida. E ele permanece até hoje. Para nós, hoje em dia, nós podemos dizer que o autismo na nossa vida é uma bênção, não é um fardo, porque nós aprendemos a conviver com ele. Então nós temos uma alegria muito grande e não um fardo para carregarmos, né? E existe também uma diferença, que o Nicolas, ele nasceu com autismo, ele não tem retardamento mental, não tem, a hiperatividade dele é controlável e o transtorno de déficit de atenção dele também é controlável, é em nível baixo. O autismo quer um grau mais alto, que hoje em dia também está bem legal. Então ele nunca precisou tomar remédio, que não é o caso de algumas crianças que nascem com um transtorno mais agravado e precisam tomar remédio. Ele nunca precisou tomar e nós conseguimos controlar a ansiedade dele ou a hiperatividade com terapias em casa. Bom dia, o meu nome é Nicolas e eu sou autista, mas porém eu aprendi a viver em 2 mundos, que é o mundo das pessoas neurotípicas e o nosso mundo que é das imaginações, o mundo dos autistas. E os meus pais me incentivam todos os dias e me ensinam o que é certo e o que é errado. Eu não gosto muito de me relacionar com as pessoas, principalmente quando tem muita gente, por causa que isso me desconforta, mas eu sei que isso é importante. E eu já consigo sair de casa com a minha família sem nenhum problema. O que eu mais gosto, eu sou fã do Mario e do Sonic, não sei se vocês conhecem esses personagens de jogo eles são muito famosos, jogos excelentes, e eu gosto de alimentos nada saudáveis, se é que vocês me entendem, como o Doritos é um salgadinho muito bom, e bom, a Traquinas eu não gosto mais por causa que o gosto ficou horrível, que ficou com farinha integral e o pacote ficou terrível também. E aquele chiclete Trident que deixa com um bom hálito. E eu amo a minha família, e eu adoro imaginar coisas, e eu gosto de assistir TV e de jogar videogame, se for Mario. E também eu gosto de mexer bastante no laptop. Eu vejo bastante vídeos do Mario, do Sonic, eu vejo Porta dos Fundos. É um canal. E eu gosto de ler gibis da Turma da Mônica. E eu também gosto de ler tirinhas. Aqui estão as imagens das coisas que eu gosto: o Mario e o Sonic, a minha família, os alimentos nada saudáveis, tem o Doritos, aquela bolacha Negresco, que agora eu mudei para Traquinas, eu traí a Traquinas pelo Negresco, e o ovo Maltine, que é um achocolatado excelente, que antes eu gostava de Toddy, mas aí eu também traí o Toddy pelo ovo Maltine. E o Trident, é claro. E se eu nascesse de novo, eu gostaria de ser autista. Bom, o que significa a escola para mim? Os pontos positivos. Eu gosto bastante do intervalo, por causa que serve para quebrar o tédio da sala de aula.
E eu também gosto das aulas de português. E quando alguns professores me dão lição diferente. E quando na cantina eles me deixam eu pegar o meu lanche direto em vez de eu ficar na fila esperando. Por causa que a fila demora minutos. E quando as pessoas da minha sala de aula me ajudam. E depois eu ajudo elas quando elas precisarem de mim. Tipo, por exemplo, um grupo de um trabalho que eu preciso fazer por elas, sabe? Isso é um exemplo. Eu sou do Argeu e atendo na parte da manhã e tem uns horários específicos para cada aluno. Só a formação para a gente... A minha formação, eu sou pedagogo, eu tenho pós-graduação em educação especial. Meu nome é Prometeu José e formação em Direito também. Oi, meu nome é Bernadette, trabalho na EMEI Carmelinda agora, eu estava na Paraíso e agora estou indo para Carmelinda. A minha formação é pedagoga também e especialização em deficiência intelectual. Qual que será? O meu horário é da tarde. Atendo as crianças que estudam de manhã no contraturno à tarde. Eu sou a professora Maria do Carmo, sou pedagoga, psicopedagoga e especialista em atendimento educacional especializado. Trabalho na EMEI Paraíso das Crianças no horário da manhã. Eu sou a professora Silvana, trabalho no Argeu. Trabalho no período da tarde, minha formação é pedagoga e pós-graduada em deficiência intelectual. Eu sou a professora Elaine, sou do Noemi, sou graduada em pedagogia e psicopedagogia, agora em educação especial, e trabalho à tarde. Eu sou Maria Aparecida, sou formada em pedagogia, tenho especialização em educação especial. Trabalho no Castelo Encantado e faço atendimento também na Escola Evani, no período da tarde. Eu sou professora Sandra, da EMEI Carmelinda, sou pedagoga, tenho pós na psicopedagogia clínica e tenho especialização em deficiente mental, que hoje é o DI, tá? Meu nome é Miriam, eu atendo na creche Abelhinha, no período da manhã. E a minha formação é graduação em letras, bacharelado e especialização em pós-graduação, crianças especiais e inclusão. Meu nome é Elaine, eu trabalho na EMEP Edgar Simões. A minha formação é psicopedagoga e educação especial. Eu trabalho no período da manhã. Meu nome é Andréa. A minha especialização é pós-graduada em educação especial, graduada em arte e pedagogia e trabalho no Edgar Simões no período da tarde. Meu nome é Vera. Eu sou pedagoga, tenho pós-graduação em educação especial e também em DI e trabalho na Floresta Encantada. Meu nome é Pedrina, sou pedagoga, trabalho no Letrinhas Mágicas, também sou formada aqui na pós-graduação em Libras, também sou intérprete na rede estadual, em Osasco. Oi, meu nome é Assunção. Sou formada em pedagogia e psicologia, né? Também tenho licenciatura em matemática, fiz educação especial, pós-educação especial e trabalho no Miguel Costa Júnior à tarde. Meu nome é Rosa, trabalho na IMF Noemi no período da manhã. Minha formação é em História, sou pedagoga, pós-graduação de deficiência intelectual e estou terminando mais uma pós. Eu me chamo Leonete, sou formada em Ciências e tenho
curso em educação especial. Trabalho no Floresta Encantada com deficiência visual. Meu nome é Deilson Amarante, sou formado em Pedagogia, pós-graduado em Docência do Ensino Superior, pós em Libras e Psicopedagogia Institucional e Clínica e cursando Pedagogia Hospitalar. Trabalho na Molina, período da tarde. Então eu queria agradecer pessoalmente a participação de vocês nesse processo, agradecer também o empenho de vocês e dizer que, graças à nossa secretária, ao nosso poder legislativo, ao nosso poder executivo, nós pudemos implementar essa política pública tão importante para atender os alunos com deficiência. Eu quero uma salva de palmas para eles. Então é importante que o elo de ligação de vocês para conosco são os nossos gestores e depende deles também, para chegar aí a nossa fala aí nas unidades. Sou o diretor Renato do Tiriti. Boa tarde, sou a Nancy, diretora do Complexo. Complexo Santa Terezinha. Bom, são 4 Descobrindo a Vida, Gente Miúda, Madre Gilda e a creche Estela Maris. Boa tarde, eu sou a Vandelane, diretora da EMEI Potônia. Esther, diretora da creche Tomásia e da EMEI Seninha. Ivonete, da creche Algodão Doce. Meu nome é Rose, sou diretora da EMEI Luz do Amanhã e da creche Zilda Arnes e da creche Peter Pan. Sou a Tânia, da EMF Ageu Silveira Bueno, onde tudo acontece, tá? As formações, tá? Boa tarde, meu nome é Marta Rocha, sou diretora do Recanto do Saber e Arco-Íris. Boa tarde. Rosana, Letrinhas Mágicas no Ariston e Pequeno Príncipe no Ariston também. Boa tarde a todos, Marina e Ivani. Boa tarde, meu nome é Solange, sou diretora do Luiz Simplício. Boa tarde, meu nome é Josi, eu sou diretora do Mundo Mágico, Monteiro Lobato, Cabelinha e Cimitério. Boa tarde, meu nome é Débora, eu sou diretora da EMEI Asas da Imaginação e vereador Carlos Vanderlei. Boa tarde, meu nome é Luciana, da EMEI Vila Helena. Boa tarde a todos, eu me chamo Elsa e sou vice-diretora da Escola Miguel Costa Júnior. Boa tarde a todos, eu sou Creuza França, diretora da EMEI Paraíso da Criança. Eu só queria deixar registrado os nossos agradecimentos pelo apoio, pelo empenho, por vocês estarem sempre disponíveis quando a gente precisa de ajuda. Josi, pelo espaço, pela organização, pela ajuda, tanto do seu pessoal, de toda a sua equipe, na verdade. Obrigado a todos. Vamos apresentar agora a síntese dos encaminhamentos do Fórum Municipal de Educação numa Perspectiva Inclusiva, Avanços e Desafios da Inclusão 2013. Até para que nós possamos colocar os avanços que nós tivemos de 2012 para 2013, nós vamos estar enfocando também quais foram os encaminhamentos que saíram no fórum do ano passado, no fórum de 2012. Vamos lá? A justificativa, então, do fórum é que, numa perspectiva de gestão democrática e participativa, inspirados pela concepção de cidade educadora e inclusiva, hoje, cidade acolhedora, educadora e inclusiva, que foi o eixo norteador de 2013, a Secretaria de Educação de Carapicuíba busca uma educação de qualidade para todos.
Os objetivos do fórum é dar visibilidade à questão da inclusão, envolvendo pais, professores, entidades sociais que prestam serviços para o município, articulação intersecretarial, estimulação da criação de políticas públicas, a ampliação da formação docente e oferecer subsídio teórico para a atuação no que tange à estruturação dos sistemas educativos e a construção de práticas educacionais que atendam à diversidade e compreendam a educação como um direito de todos, um direito humano. Então, agora os encaminhamentos tirados em 2012. Então, as propostas que saíram dos painéis temáticos, das discussões feitas pelos palestrantes e pelos professores que participaram em 2012, foram as seguintes. Foi solicitado curso de Libras para toda a comunidade escolar, intérprete de Libras, auxiliar de apoio nas escolas, formação para a comunidade escolar, diminuição do número de alunos nas classes regulares e a criação de um centro para atendimento das pessoas com deficiência. E, por último, criar um projeto para mediar conflitos que apareçam no cotidiano escolar da rede de mediação, seria professor mediador, pais e alunos, abrangendo desde a educação infantil. Agora, os encaminhamentos tirados em 2013. No painel de altas habilidades foi levantado capacitação e formação da comunidade escolar, acessibilidade e recursos tecnológicos, disponibilizar equipamentos de informática nas salas de aula, computador, tablet e internet. Na psicomotricidade, parceria com a saúde, disponibilizando equipe multidisciplinar para a formação de professores, abordando questões de estimulação fisiomotoras. Que isso poderia acontecer como mini palestras ou discussões em HTPCs. Na deficiência visual, foi colocada a questão do piso tátil, da importância de ter o piso tátil nas escolas, então a acessibilidade arquitetônica, multimídia, softwares voltado para o deficiente visual, equipamentos eletrônicos, computadores, tablets, teclados em braille para alunos com deficiência na sala regular. Na deficiência intelectual, a criação do Centro de Atendimento para as Pessoas com Deficiência, fortalecer a parceria com a saúde para acelerar o diagnóstico dos nossos alunos, formação para o trabalho com alunos com deficiência, transporte para todos os atendimentos da educação, AE e sala regular. Melhorar a acessibilidade arquitetônica das salas regulares, das escolas, da rede e, consequentemente, das salas regulares, e recursos materiais adaptados. Nos transtornos globais de desenvolvimento, o apoio na sala, o registro das atividades desenvolvidas com alunos através de portfólio para medir a evolução desse aluno. Foi o que a nossa colega especialista, a Elaine, comentou. Muitas vezes a gente acha que o aluno não está aprendendo nada. Mas quando você pega um registro do primeiro dia de aula e um registro do último dia de aula, é aí que a gente percebe a evolução que ele teve. E é aí que a gente começa a enxergar o trabalho que cada um de vocês desenvolveu lá na sala. Surdo-cegueira, a diminuição de número de alunos na sala regular, o intérprete de Libras para crianças com deficiência auditiva, a formação para professor em Libras TAT. Para muitos de vocês, isso é distante. O surdo cego, ele já está vindo para a escola. Na nossa rede, nós ainda não temos nenhum surdo cego, mas ele tem o mesmo direito que toda criança. Então, logo eles vão estar aí na sala regular.
quando a gente fala em ensinar um surdo e cego, a gente se apavora, né? É por isso a formação, tá, gente? É possível, sim, através da Libras tátil. O que é Libras tátil? Como que ele vai ver a Libras se ele é cego? Mas ele vai sentir com a mão. Isso é Libras tátil, tá? Ele vai sentir os sinais com a mão, em cima da mão do intérprete. Violência. Implementar projeto de professor mediador. Garantir a participação dos docentes em cursos que abordem temas correlatos. Tecnologia assistiva. Recursos materiais adaptados para a rede escolar. A síntese, então, de 2013, capacitação e formação da comunidade escolar, acessibilidade e recursos tecnológicos, disponibilizar equipamentos de informática nas salas de aulas, computadores, tablets e internet, parceria com a saúde, disponibilizando equipe multidisciplinar para a formação de professores, abordando questões de estimulação fisiomotoras, assim como a aceleração de se chegar a um diagnóstico, piso tátil, multimídia, softwares voltados para a deficiência visual, equipamentos eletrônicos em braille, recursos materiais adaptados para a rede escolar, criação do centro de atendimento, fortalecimento da parceria com a saúde para acelerar o diagnóstico, formação para o trabalho com alunos com deficiência, do AEJA, anos finais e talvez também do ProJovem, né? Dos alunos com deficiência no ProJovem. Formação, transporte para todos os atendimentos da educação na sala regular EAE e melhorar a acessibilidade arquitetônica das escolas. Esses foram os encaminhamentos. Essa síntese saiu das discussões que vocês fizeram nos painéis temáticos, do que foi apresentado enquanto conteúdo pelo palestrante e do que foi questionado por vocês. Só focando alguns desses encaminhamentos, nós já conseguimos trazer aqui para o município através da Cida e do Sérgio. Então, um deles é o ADEB nas escolas, enquanto cuidador. Então, hoje nós já estamos no processo de contratação de ADEB e a proposta é que em toda a escola de ensino infantil e em toda EMF tenha pelo menos um ADEB que faça aquele atendimento que o professor teria dificuldade de fazer, sair para trocar, acompanhar na hora da alimentação. E para aqueles com dificuldades maiores, quando o ADEB tem disponibilidade, ele pode estar lá na sala regular dando um apoio para o professor, porque ele tem a formação em magistério ou está cursando pedagogia. Outra questão, a questão das reformas que já estão acontecendo. Ainda não atendemos todas as escolas, mas já iniciamos esse processo. A questão do curso de Libras que nós tivemos o ano passado, um curso básico de Libras para os educadores. A gente espera esse ano tentar estender também para a comunidade escolar, tá? A questão do... volta um pouquinho, Fabiano, por favor. A parceria com a saúde, já existe essa conversa e a gente está afinando isso. A questão dos recursos materiais adaptados. Nós já encaminhamos uma solicitação de material adaptado que atenda a necessidade do aluno com deficiência, do aluno cadeirante. Então a gente já está pedindo mesas reguláveis. O processo, inclusive, está em licitação. Nós pedimos mesas reguláveis, teclado em braille e uma série de outros equipamentos
para que a escola tenha condição de atender esse aluno da melhor forma possível. O transporte já atende as crianças com deficiência, mas é interessante que vocês saibam que todo aluno com deficiência pode ser atendido pelo transporte cedido pela educação. Então, se chegar para vocês, através dos pais que estão com dificuldade para levar essa criança para a escola, existe esse serviço que já acontece na educação. Eu acho que basicamente é isso, né? Quanto à criação do centro, que também já saiu desde o ano passado, nós estamos com dificuldade no local, né, para estar acomodando tanto a educação, saúde, o pessoal do jurídico, né? Então, o nosso problema ainda é local, o documento já está pronto e nós esperamos até, vamos tentar ver se a gente consegue esse local o mais breve possível. Então, para nós, esse documento ele é importante por quê? Porque qualquer ação que nós formos tomar, é a ele que nós vamos estar recorrendo, essas são as nossas prioridades, a hora que nós formos conversar com o legislador,